Olá, turma! Vamos a mais uma videoaula, vamos dar continuidade ao estudo das equações exponenciais e traremos nesta videoaula equações exponenciais de um nível mais elevado. Não são difíceis, pessoal, mas requerem o conhecimento das propriedades da potenciação, as quais revisamos em aulas anteriores, não é isso? Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos. Se tivermos uma equação exponencial desse tipo, aqui ó, chamar aqui de exemplo 1. 3 elevado a x igual a 1 sobre 27. Veja que na aula anterior nós trabalhamos apenas com bases naturais. Agora nós estamos trabalhando aqui as bases trazendo frações, vamos trazer números decimais, radicais e assim por diante, ok? Bom, primeiro passo aqui é fatorar esse 27. Você repete o 3 elevado a x... repete o 1 da base, pega o 27 aqui e fatora, né? 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. O 3 repetiu-se 3 vezes, fica 3 elevado a 3. Então, nós temos aqui 3 elevado a 3. Só que nós temos a base 3 no numerador de um lado e do outro a base 3 no denominador. Elas têm que ficarem ou ambas no denominador ou ambas no numerador. No caso aqui é mais fácil, é mais conveniente, na verdade, levar esta para o numerador. Então, você repete 3 elevado a x. Agora, pessoal, quando eu tenho uma base aqui no denominador, uma potência no denominador, que ela sobe para o numerador, o que acontece? O que eu tenho que fazer para ela subir para o numerador? Isso mesmo, mudar o sinal do expoente. Tá? 3 elevado a 3 positivo, fica 3 elevado a 3 negativo. Como outro número que tem aqui é 1 e 1 é elemento neutro da multiplicação, eu não preciso escrever esse 1. Portanto, ficou 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 3. Agora sim, a gente consegue saber o valor de x. Logo, x vale exatamente x igual a menos 3. Está aqui resolvida mais esta equação exponencial. Ok, pessoal? Ficou claro? Acredito que sim. Vamos a mais um exemplo. Vamos trabalhar aqui um exemplo 2. Exemplo 2. E se tivéssemos assim, pessoal, ó, a fração agora no primeiro membro, 1/5 elevado a 2x igual a 125, por exemplo, né? Bom, pessoal, aqui nós vamos fatorar o 125, mas aqui também, ó, eu posso, se quiser, transformar isso aqui numa fração, também não vai estar errado. Mas aqui fica bem prático se eu levar esse 5 aqui para o numerador. Então vai ficar, ó, 5 elevado a menos 1, porque ele está embaixo. Quando ele sobe, muda o sinal do expoente. Quando o expoente não aparece aqui é porque é 1, né, pessoal? Como está 5 elevado a 1, vai ficar 5 elevado a menos 1. Ora, aqui em cima tem 1. 1 vezes 5 elevado a menos 1 dá 5 elevado a menos 1. Lembre-se que já estava elevado a 2x. Então, o que nós fizemos daqui para cá? Vamos recapitular, ó. A base 5, que quando eu fatorar esse 125 vai aparecer a base 5, ela está no denominador. Como o numerador é 1, eu posso subir e mudar o sinal do expoente. Agora, desse lado, você pega o 125 e fatora. 125 por 5, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. 1 usou, parou. Vai ficar 5 elevado a 3. Então, aqui fica 5 elevado a 3. Tá certo? Então, nós teremos, ó, 5 elevado, ó, menos por mais menos, menos 2x. Ó, menos por mais menos, 1 vezes 2x, 2x, igual a 5 elevado a 3. A gente vem aqui, naturalmente, como as bases se tornaram iguais, lembrem-se que este é o primeiro objetivo na resolução de equações exponenciais, é deixar as bases iguais. Aí a gente elimina a base e iguala os expoentes, fica menos 2x igual a 3. Nós temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, só lembrando que quando a variável está negativa, a gente multiplica tudo por menos 1. Então fica menos por menos mais, 2x igual a mais por menos menos, menos 3. O 2 está multiplicando, vai ficar x igual a menos 3 sobre 2. Está aqui o conjunto solução
desta segunda equação. Claro que nesse caso aqui a divisão não dá inteira, mas dá exata. Se você quiser, você pode pegar o menos 3 e dividir por 2, que dá menos 1,5, tá certo? Mas a gente prefere mais trabalhar com a fração. Por quê? Porque nem sempre essa divisão dá exata, às vezes dá uma dízima periódica. Então a gente opta pela fração. Beleza? Entendido esses dois casos, vamos a mais exemplos para ampliar cada vez mais o nosso conhecimento na resolução de equações exponenciais. Eia, vamos comigo, pessoal, aqui, ó. Vamos tomar aqui um exemplo 3. Se tivermos uma equação desse tipo, pessoal, ó. Agora eu vou envolver, além de fração, raízes. Se eu tiver assim, ó, 1/2, nós relembramos essas propriedades, pessoal. 1/2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4. Veja que o primeiro objetivo é a gente deixar lado esquerdo e lado direito com potência de mesma base. Dá para suspeitar aqui que o ideal da base de se usar aqui é 1, né? Ó. Esse 2 aqui embaixo está elevado a quê quando o expoente não aparece, pessoal? Porque tem um 1zinho aqui. Como o numerador é 1, é bem conveniente eu subir esse 2 mudando o sinal do expoente. Então vai ficar como? Aqui no primeiro membro, no lado esquerdo, 2 elevado a menos 1 é esse 2 que subiu. Tudo isso elevado a x, que já estava aqui fora. Agora aqui, esse raiz cúbica de 4, a gente por enquanto repete a raiz cúbica, pega o 4 e fatora. Atenção, fatorando 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Sobrou 2 elevado a 2. Então fica a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Aqui apareceu uma raiz que não tem um valor exato, mas a gente pode usar aquela propriedade que nos permite transformar uma raiz desse tipo numa potência de expoente fracionário. Vai ficar, ó. Agora eu vou tirar aqui o parênteses, repete o 2, multiplica aqui, ó, menos por mais menos, uma vez x, x. Desse lado ficou 2 elevado a menos x. E do outro lado fica 2. Lembra como é, ó? Para transformar a raiz de uma potência numa potência de expoente fracionário, ó, quem está na sombra vem para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. Em outras palavras, esse expoente passa a ser o numerador e o índice passa a ser o denominador. Então nós temos 2 elevado a menos x, que ficou igual a 2 elevado a 2/3. Lembrando, pessoal, dessa propriedade que falamos em aulas anteriores. Se eu tiver raiz enésima de a elevado a m, é o mesmo que a elevado a m sobre n. O expoente aqui do radicando vira o numerador do expoente da base e o índice, que é o que está aqui dentro, o índice, vira o denominador. Dizendo de uma forma de brincadeira aqui, ó, faz de conta que tem um sol aqui, né? Ó, esse cara está no sol e esse que estava aqui dentro está na sombra. Agora, quem está no sol vai para a sombra, ou melhor, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra, para debaixo aqui do risquinho que está funcionando aí como um anteparo, certo? Então, lembrado disso, o que nós chegamos aqui, pessoal? Sem dúvidas, ó. 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2/3. As bases estão iguais, você iguala os expoentes. Fica menos x igual a 2/3. O lado da letrinha pode ficar negativo? Claro que não. Então, a gente multiplica por menos 1. Fica menos por menos mais. E mais por menos menos. X igual a menos 2/3. Está aqui a solução desta equação exponencial. Eia, façamos mais um exemplo. Atenção, vou chamar aqui de exemplo 4. Atenção, vamos tomar o seguinte. E se tivermos, por exemplo, raiz quinta de 2 elevado a x igual a 128, ó. Mais uma vez aparecendo aqui raiz. Como é que a gente procede, pessoal? Aqui a gente vai fazer o seguinte, turminha. Primeiro passo é tirar esse cara aqui da raiz, usando essa regra que acabamos de aplicar aqui. Fica 2 elevado a x sobre 5. O x que está dentro é o numerador e o índice passa a ser o denominador. Fatora o 128, atenção, fatorando 128 é fácil, né?
Como é par, pode por 2, ó, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1, usou, parou, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a 7. Então você volta para cá e escreve o 128 como sendo 2 elevado a 7. Bases iguais, igual os expoentes, vai ficar, atenção, ó, vai ficar o que aqui, pessoal? X sobre 5 igual a 7. Só o que tem embaixo desse 7 aqui, ó? Podemos dizer que tem aqui o que, turminha? Obviamente que aqui tem o 1, né? Então você faz o produto dos extremos igual ao produto dos meios, ó. X vezes 1x igual a 5 vezes 7, 35. Portanto, o x é 35. Conjunto de solução desta equação é x igual a 35. Se o x for 35, essas igualdades se tornam verdadeiras. Vamos a mais um exemplo. Acompanhem comigo, pessoal. Atenção, ó. Atenção. Trabalhar aqui um caso agora em que aparecem frações, ou melhor, número decimais. Se eu tiver, por exemplo, um exemplo 5 aqui, ó. Atenção. Um exemplo que eu vou chamar de exemplo 5. Se tivermos 0,75 elevado a x igual a 9 sobre 16. Alguém a dizer, vixe, professor, aí o bicho pegou. Pegou não, presta atenção aqui, pessoal, ó. Olha, se liga aqui. 0,75 nós podemos transformar numa fração. Se não, vejamos, ó. 0,75, para transformar em fração, tirar a vírgula, fica 75. Como tem duas casas decimais, fica sobre 100. Se você simplificar o 75 e o 100, ambos podem ser divididos por 25. Se você não perceber de cara que pode por 25, você pode simplificar por 5 e depois por 5 novamente. Vai dar, ó, 75 por 25, 3 e 100 por 25, 4. Desse lado vai ficar, ó, 3 quartos, que é 0,75 transformado em fração e simplificado, elevado a x. Então eu vou ver se eu represento aqui o 9 e o 3, como o 9 e o 16 nesse caso, você tem que representar como potência do 3 e do 4. De fato, se fatorarmos o 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Fica 3 ao quadrado. Se fatorarmos o 16, que poderia por 2 sim, mas como o denominador que aparece aqui é 4, o ideal é a gente fatorar por 4. 16 por 4, 4. 4 por 4, 1. Usou, parou. Dá 4 elevado a 2. Então, veja bem. 9 sobre 16 é o mesmo que 3 elevado a 2 sobre 4 elevado a 2. Aqui eu tenho uma divisão de potência com o mesmo expoente. Nós podemos, tanto para a multiplicação quanto para a divisão, se eu tenho potências multiplicando ou dividindo com o mesmo expoente, eu posso usar a propriedade distributiva. Eu posso escrever o expoente fora assim, ó. Pego 3 quartos, parênteses, ó. Como o expoente era 2 e 2, ele pode vir aqui para fora. E veja que nesse caso, as bases ficaram iguais. De um lado, 3 quartos elevado a x, e do outro, 3 quartos elevado a 2. Portanto, sobra x igual a 2. Beleza, turma? Veja que são equações exponenciais bem interessantes. Para fechar aqui, vamos trabalhar mais um exemplo, atenção, mais um exemplo com um caso bem peculiar, que é quando envolve potência de 10. Se tivermos, por exemplo, ó, 10 elevado a x igual a 0,001, pessoal, como é que vai ficar aqui, ó? Aqui já está com a potência de 10, você só repete. Quando eu tenho um acompanhado de zeros à direita ou à esquerda, a gente pode escrever como uma potência de 10. Nesse caso, como os zeros estão à esquerda, você conta as casas decimais, ó. 1, 2, 3, fica 10 elevado a menos 3. Portanto, x ficará igual a menos 3. Está aqui resolvido mais um item. Espero que tenham ficado entendido, pessoal, esses novos casos de equações exponenciais. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.